Anéis de Poder, segunda temporada, chegou ao fim e a gente vai fazer o nosso veredito aqui, porque afinal de contas a série de TV de O Senhor dos Anéis está no seu segundo ano, está ocupando os espaços aí da cultura pop, especialmente do universo da alta fantasia, e eu acho que é incontornável a gente falar aqui se essa série está correspondendo às nossas expectativas e às expectativas das pessoas. Correto? Caio já escreveu a crítica, então a galera sabe mais ou menos o que ele pensa, mas aqui a gente vai meio que trazer para o meio campo aqui. Vamos discutir e ver quais são os méritos, quais são os deslizes, o que essa série aí tá trazendo de novidade para quem é Tolkien maníaco. Invadindo o veredito, porque assim, Anéis de Poder acabou, mas uma coisa que não acabou foi a nossa parceria com a Fluency, a melhor escola de idiomas online. A gente falou bastante sobre a possibilidade de aprendermos élfico durante essa cobertura, mas lá na Fluency tem muitas outras possibilidades que não Quenya ou Sindarin. Nós temos inglês, japonês, italiano, espanhol, francês, coreano, então assim, possibilidade de falar novos idiomas é o que não falta. O melhor é que você tem aulas online, você pode estudar na hora que quiser e de onde estiver com os melhores professores da internet. Bom demais, né? Então, ó, já aproveita para clicar no link da descrição e conhecer um pouco mais sobre a Fluency e os seus cursos disponíveis. Eu achei muito interessante que você mencionou que eu já escrevi a crítica e porque a gente teve acesso à temporada antecipadamente, né? Mas eu queria também muito ter vivido essa temporada semana a semana, porque um lance que eu acho que eu vou repetir algumas vezes aqui, que faz tempo que eu não vi uma série de TV que, tipo, empolgava e emocionava episódio a episódio a episódio e não deixava a peteca cair, entendeu? Não era uma coisa, nossa, me impressionou aqui e depois foda-se, sabe? Não era uma coisa barrigada da Netflix, sabe? É uma coisa que, tipo, vai melhorando e vai pegando no tranco, assim. E não para mais. Não, vai pegando tração. Eu acho que você ter lançado 3 episódios, o terceiro é o mais fraco, e ele é meio anticlimático para a narrativa que estava sendo construída ao longo desses 3 episódios. Então, tipo, eu entendo que a reação inicial das pessoas tenha sido meio, tipo, ai, putz, esses caras, né? Tipo, esses personagens aí, os humanos, cara preocupado com o cavalo, não sei o quê. Tipo, não é tão engajante, não é aquela coisa do épico e tal. Mas de repente... Não, de repente, é uma construção, né? Mas, tipo, do episódio 4 pra frente, o épico pega atração, e aí eu acho que tem uma coisa do texto ali teatral, shakespeariano, uma coisa, como você escreveu na crítica ali, de você conseguir identificar o épico, e você mira no épico e você consegue criar, a partir do material, na encenação, você cria essa ideia, uma atmosfera de épico. E isso tá muito nos episódios na temporada, e pra mim também foi o mesmo prazer, assim, de ver o episódio. Queria ter visto semanalmente, talvez teria sido uma experiência mais... arrebatador, assim, da expectativa de, né, antes do episódio e tal. A gente viu meio que, tipo, num chute só. Mas mesmo assim, tipo, fui muito carregado por essa temporada. Eu acho que o terceiro episódio é o mais fraco, só pegando aqui pra gente também exaltar, ou não, os episódios, mas porque ele remete e ele traz pra gente assuntos que foram tratados e finalizados na primeira temporada. Então a gente engatou num ritmo no primeiro e no segundo episódio. Não é que o terceiro é ruim, mas é que ele volta pra assuntos que são muito do que aconteceu há 2 anos. Então a gente já tava engatando nos elfos, a gente já tava engatando nos anãos, a gente já tava avançando na trama, e o terceiro, ele traz aquele sentimento de, pô, tamo voltando tudo lá pro começo, Númenor, a questão do luto, a questão das Terras do Sul, Browning falecida. Cara, isso tudo a gente já tinha passado, a gente já tinha superado, a gente já tava em outra página, e o terceiro, ele remete uma página que a gente já tinha virado. Mas o que me surpreendeu por a gente fazer as críticas antes e receber o material antes, isso também prejudica a nossa visão de como o público tá recebendo a série. E isso pra mim é muito difícil, porque eu queria saber como é que o público tá com esse final de temporada. A gente não sabe, né? A gente tá falando aqui 100% a nossa recepção e as nossas opiniões sem saber o que a galera tá achando. Mas o terceiro episódio, você acredita que tiveram sim suas críticas, mas ele não foi massacrado o tanto quanto eu imaginei. O que eu chutaria que seria o mais massacrado é o 7º, por conta da questão do beijo, né, do Elrond e da Galadriel, mas ao mesmo tempo eu não consigo imaginar, eu falei várias vezes isso durante a série, eu não consigo imaginar alguém assistindo essa série e odiando. Pra mim é muito surpreendente as pessoas ainda dando hate, ainda insistindo em reclamar, porque eu vi essa série, eu virei e falei, cara, não entra na minha cabeça uma pessoa que é fã de fantasia, uma pessoa que gosta de Tolkien, que gosta de Senhor dos Anéis, ver essa série e não sentir prazer em assisti-la. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Além da crítica, eu também escrevi um texto de spoiler por episódio, né? Que eu podia discutir mais o que acontecia em cada episódio. Então, no episódio 7, eu falei do beijo entre eles, e eu acho que ele se encaixa muito
numa coisa que os Anéis de Poder entendeu bem sobre a alta fantasia, que é a coisa do novelístico, que é a coisa do dramático. E daí, tipo, ele vai lá, ele beija a Galadriel e depois mostra, nossa, foi só pra passar um negócio pra ela fugir. Então, tipo, é um artifício muito, muito folhetinesco, assim. E que o grupo de diretoras da temporada, que são 3 mulheres, a Louise Hooper, a Sana Lathan e a Charlotte Brandstorm, se aproveita muito disso, muito bem, as cenas são blocadas muito legal, os personagens estão sempre posicionados de uma forma muito intencional e a luz é usada de uma forma muito intencional pra te pegar nesse drama aí. E essa coisa da construção do épico que o Hessel falou vem muito por causa desse drama também. Eu acho que tem um momento que você espera um pouco mais dos personagens. Já falando aqui um pouco sobre o que se espera e o que pode frustrar as pessoas e tal. A gente tá falando muito sobre expectativa e tal, porque a gente ficou meio aquém disso, né? A gente ficou à margem disso, não assistindo os episódios junto com a estreia. Mas eu acho que uma coisa que pode talvez meio que prejudicar a experiência das pessoas é que às vezes os personagens eles não têm muita agência sobre o seu próprio destino. E isso nos detalhes. Então, sei lá, Elendil é um cara que tem a sua importância inegável, tanto que a série dá muito espaço para ele, mas ao mesmo tempo muito refém das circunstâncias. E Galadriel também muito refém das circunstâncias do meio pro fim da temporada. E aí no caso de Elendil, a gente tava brincando aqui, comentando o episódio, mano, o pau torando em Númenor e ele varrendo a casa, fazendo faxina, assim, entendeu? E aquela coisa, não, tipo, eu sigo a rainha, não sei o quê. E tipo, os personagens parece que eles não têm uma capacidade de reagir às coisas. Porque, afinal de contas, a roda do destino é muito maior que eles. Então eu acho que isso é uma característica do épico, e para as pessoas que estão acostumadas com narrativas que fazem sentido, entre aspas, isso pode parecer um furo de roteiro. Para mim não, para mim tá totalmente adequado à ideia do épico. E eu acho que Senhor dos Anéis, nesse caso, tocou uma coisa do épico diferente da trilogia. A trilogia foi lançada na época do 11 de setembro, você tinha muito uma narrativa triunfalista do bem contra o mal. O Ocidente precisava meio que se reafirmar contra o mal, e aí Senhor dos Anéis se prestou muito a isso. Eu acho que Anéis de Poder já tem outra característica, porque nos dois casos, você meio que parte de uma narrativa de fundo moral para você entender quais são as implicações dramáticas disso. A Sociedade do Anel é o meu filme preferido deles, né? Porque, tipo, logo de cara você tem aí a conotação moral ali, tipo, esse anel é foda, é o diabo, tem que deixar na mão desse menino aqui que ele não consegue fazer nada, nem plantar bananeira. Então tem que deixar na mão dele, porque todo mundo vai se corromper. Aí você forma a Sociedade do Anel, no final do filme tem o duelo com o Uruk-hai. Velho, tipo, se desfez a sociedade, então você tem todas as implicações dramáticas daquele começo moral. Solidão, alienação, violência e morte. Final do primeiro filme, com só os hobbits no barquinho, atravessando lá a fenda com as estátuas, uma imagem super assombrosa, assim. A gente falou, velho, não tem como vencer, entendeu? Tipo, é muito dramático. Nesse caso, eu acho que é mais uma narrativa muito próxima do que a gente vive hoje, que é a narrativa da diáspora. Você tem o extermínio palestino, você tem genocídios normalizados e você tem intervenções militares normalizadas no mundo inteiro. Né? E aí você, tipo, já é um contexto muito diferente do 11 de setembro. Nesse caso, a gente tá já no segundo capítulo de 4 narrativas de diáspora. Você teve as Terras do Sul invadidas pelos orcs, e aí você tem a montanha despertando com aquele final de primeira temporada com a erupção do vulcão. Então, tipo, a primeira diáspora de um povo. Agora, a gente tem a Forja destruída, o lar ali do Celebrimbor destruído, mais uma diáspora de um povo que, no caso, são os elfos, que tem que arrumar um outro lugar. A gente vai ter depois Númenor e vai ter depois Khazad-dûm. Então, tipo, são 4 narrativas em que o efeito da guerra não é o triunfo. O efeito da guerra é o pesar. Entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Talvez não esteja na cabeça dos criadores falar, não, a gente precisa fazer aqui uma coisa que seja metáfora da causa palestina. Tipo, não acho que seja isso. Mas vivemos uma época e as obras, elas refletem suas épocas. Então, em relação a isso, tipo, é outra coisa que me deixou muito emocionado. E talvez você se emocionar com coisas assim, tipo, não é o tipo de coisa que você vai jogar na rede social, entendeu? Tipo, não é memeável. Casa dos Dragões é muito memeável. Mas, tipo, nesse caso, que é muito emocional, eu acho que é mais uma experiência individual. E aí, tipo, talvez isso faça um pouco de diferença. Acho que no que tange essa questão, só queria fazer um gancho para toda a questão dos personagens estarem à deriva do destino e também seguir essa tradição do épico. Tem outra coisa que não agrada as pessoas, que a gente já falou sobre, que é a Galadriel. Eu acho que a Galadriel é um dos principais personagens que desagrada, só que ela é
esse propulsor do épico. Ela precisa ser impulsiva, ela precisa ser essa pessoa que toma as decisões de forma impulsiva, justamente porque se ela fosse a pessoa sábia e tranquila que ela é, não ia ter história. A gente precisava de um motor aí pra gerar essas consequências que normalmente são meio zoadas da Galadriel, mas porque ela é essa personagem que se colocou nessa posição também por conta de um monte de coisa que aconteceu, inclusive a guerra que ela passou, a perda do irmão, a gente já falou sobre isso, mas é principalmente a questão de que a Galadriel, ela não é simplesmente essa personagem de, ai, nossa, ela é muito chata. Não, ela passou por inúmeras situações que a colocaram nessa posição, mas principalmente ela é a protagonista da série. Então, ela sendo a protagonista da série, ela precisa ser esse motor propulsor para as coisas acontecerem. Então, as decisões impulsivas partirem dela, pra mim, não é uma surpresa. É uma personagem que está sendo construída, está sendo desenvolvida para daqui milênios chegar na Galadriel que a gente conhece. Mas o que eu acho que as pessoas não vão gostar nessa temporada é uma parada que o Tolkien não trabalha muito. O Tolkien não trabalha muito com reviravolta de enredo. O Tolkien não trabalha muito com mistério, com artifícios, tipo, meio novela, assim. É meio que as coisas são meio preto no branco, entendeu? Então, toda essa questão envolvendo o estranho, ou mesmo o Halbrand ser um Anatar. As pessoas que são muito fãs de Tolkien, meio preciosistas, não curtiram muito a parada, porque pra elas, assim, não precisa disso. Você não precisa desse mistério, você não precisa causar esse plot twist. Você pode só colocar o mal como mal, o bem como bem, e as coisas se desenvolvendo em cima disso. Então, eu particularmente não me incomodo. Eu acho que isso é um artifício também pra pegar um público que gosta desse tipo de narrativa, um público que gosta do plot twist, um público que gosta de teorizar. Porque, querendo ou não, nas séries hoje em dia, isso dá muito retorno. E a linguagem da televisão você precisa engajar e você precisa ter os momentos de virada. Eu acho você super. precisa ter um novelesco. Mas, entendeu? por exemplo, essa parte novelesca, eu não me incomodo. Eu me incomodei um pouco com o Harold e com a Galadriel, porque eu acho que é um artifício novelesco que vai mexer num vespeiro muito grande. Mas, claramente, é uma decisão dos showrunners, do Patrick e do J.D. Payne, porque da mesma forma que na primeira temporada foram colocados elementos ali pra gerar a discussão, eu também acho que o Elrond e a Galadriel se beijarem não foi só um artifício, tipo, colocado despretensiosamente. Eles querem gerar discussão. Eles querem que as pessoas falem. E às vezes eu acho que gerar esse tipo de discussão pra alguns elementos funciona e pra outros elementos talvez fosse um pouco desnecessário. O caso Elrond e Galadriel me incomoda não no sentido do porquê aconteceu, de ter acontecido, mas sim do rebote que isso pode causar pra uma coisa que é pequena. E aí eu gosto de interpretar essa cena como mais um beijo fraternal e tal, mas também o artifício de... São os elfos, né? Os elfos se pegam e tal, eles beijam de etc. outro jeito. Mas essas reviravoltas no geral de Halbrand, Anatar, o estranho, eu não me incomodo. Mas eu acho que as pessoas que são muito preciosistas podem se incomodar. Eu não sei se eu concordo com você, porque a minha experiência de Tolkien, tanto nos livros quanto na trilogia do Peter Jackson, já é uma experiência que me parece muito novelística. Já é uma experiência que se baseia muito no drama e talvez não no artifício do drama de novela mexicana, não, mas num drama muito bem estabelecido ali que dá respaldo pra batalha, pra ação. E eu acho que o Tolkien foi um cara que foi muito influenciado pelas guerras do século XX que ele viveu, e ele trouxe pra gente essa narrativa de bem contra o mal, mas era também uma narrativa sobre o mal se infiltrando no bem, e como as pessoas são corrompidas, e como o mal vence não necessariamente por agir, mas por não ter uma reação e por seduzir os outros e por te dizer as suas verdades, né? Tem aquela cena do Eidar nessa temporada que ele fala pra Galadriel que o que precisa ser banido não são as mentiras do Sauron, é o Sauron em si. Ou seja, o perigo dele é quando ele olha pra você e ele te enxerga e ele te fala, é isso que você quer. Porque todo mundo tem isso dentro do seu coração, essa parte ruim que a gente reprime porque a gente quer ser uma pessoa boa. Eu acho que essa temporada me pegou muito falando disso, e eu acho que se relaciona com esse tangencial temático que o Hessel levantou, no sentido de ser uma era diferente da mitologia do Tolkien, em que as coisas estão se encaminhando pro ruim. No Senhor dos Anéis, a trilogia, a gente vê as coisas se encaminhando pro melhor. Sim. Aqui, tudo tá desmoronando, cara. Então, eu acho que também é interessante pensar em Os Anéis de Poder como uma obra para o nosso tempo de agora, no sentido de que a gente está vivendo num mundo que está se encaminhando para o ruim. E a gente tem que encarar essa desesperança e tentar encontrar algo de bom entre a gente.
Eu acho que essa coisa do algo de bom, ela vem muito no detalhe. Então, e o detalhe também permite que você bote para funcionar os engenhos ali, né? Então, por exemplo, eu acho que Celebrimbor e Anatar, a dinâmica dos dois aí foi o destaque da temporada, porque afinal de contas a Forja dos Anéis é o principal, né? Enquanto aparato da trama ali, né? Tipo, os anéis é o grande MacGuffin do negócio. Então você tem esses dois aí num grande palco e, obviamente, tipo, você sabe que um é o corrompível, o outro é o mal absoluto e tal, mas, tipo, tem trocas ali e você precisa, no formato de televisão, você precisa a cada episódio meio que fazer a balança se equilibrar ali, tipo, hoje está mais pendendo para Celebrimbor, hoje está mais pendendo para Sauron e tal. E isso você pode, obviamente, tipo, a narrativa pede que você coloque para funcionar algumas reviravoltas ali para fazer essa dinâmica ser mais interessante também. Eu acho que às vezes parece muito conveniência de roteiro. Com certeza. E parece meio forçado, mas ao mesmo tempo, tipo, como o texto é muito rebuscado e o texto tem uma energia própria dessa coisa da procura do épico, e como as performances são muito destacadas e muito valorizadas, o texto ganha vida e a situação ganha verdade por conta de toda essa coisa, da encenação em si. Então a gente pode achar, isso não faz sentido, ou então isso pareceu besta, ele deveria ter pensado. Essa coisa do deveria ter pensado, tipo, não cabe na ficção. A gente tem que comprar o que está sendo feito, se é bem feito ou não. Então, tipo, se é convincente ou não. Eu acho que no texto, na interpretação, na direção, tudo aquilo ali está ganhando uma sensibilidade, está ganhando um caráter meio de épico e de dramaticidade ali, que é completamente convincente para mim. E aí as reviravoltas, elas se justificam. E eu acho que é um prazer de assistir. Tipo, os mistérios são um prazer de assistir. Tipo, no final, quando o Gandalf vira o Gandalf, fala, puta, que legal, vibrei, velho. Vibrei mesmo. E até nas pequenas coisas, assim, o beijo é desnecessário, mas ao mesmo tempo, tipo, é interessante ver como os personagens se aproximam, se afastam. Tipo, Elrond e Galadriel, também a dinâmica dos dois no começo de temporada, foi o grande destaque pra mim, assim, fala, puta, mano, esses dois, eles se gostam, mas eles não estão se suportando, assim, sabe? Tipo, nessa coisa moral. E é muito legal você ver que os personagens todos, eles tratam a moralidade como um lance mais importante, os elfos principalmente, mas também os anões. E a partir disso você entende, falar, tipo, você trata a moralidade como uma coisa importante e tal, vamos ver o que vai dar. Tipo, George Martin também escreve assim. Os personagens de Game of Thrones, quando eles tentam fazer o bem, eles são punidos por isso. Você tem uma questão moral aí que perpassa toda a narrativa, mas numa chave mais contemporânea, mais cínica. No caso do Tolkien, como foi escrito lá nos anos 1930 e tal, você tem uma ideia um pouco mais maniqueísta, um pouco mais idealista do que é a narrativa moral. Só que aí, nesse caso, tipo, eu gosto que existe uma atualização, não atualização em termos de mitologia, o que significa, o que é a simbologia da coisa toda e tal, não. Tipo, você atualiza tornando as coisas um pouquinho mais cinzas, um pouquinho mais complexas e tal. Então, tipo, é importante que seja o bem contra o mal, que tenha uma dose de maniqueísmo, mas ao mesmo tempo, tipo, pra mim essa narrativa não poderia existir se você não passasse pela questão da corrupção. A questão da corrupção dos anéis e o que isso implica no universo mesmo. Mas eu acho que isso que a série faz muito bem, tanto é que essa foi uma reclamação do fã preciosista de Tolkien também, que é o fato, o Tolkien não é maniqueísta, mas a história dele, ele coloca muito bem o lado do bem, o lado do mal, luz, sombras, e Anéis de Poder se atualizou nessa questão, que é o Adar, por exemplo. O Adar é um personagem acinzentado. Ele tem aí as suas motivações, ele tem aí as suas questões, tanto é que ele só caminha pra ruína a partir do momento que ele deixa essas motivações de lado, essas motivações que têm um fundo lógico pra transformar a parada num negócio de vingança, no jogo de vingança eu quero ir até Eregion pra destruir o Sauron. Meu querido, você não queria uma casa pra sua família? Isso você já tem. Tanto é que a própria família dele começou a questioná-lo diante disso. Outra coisa que a gente tem aí, tirando o Adar, os orcs com as famílias, que é toda aquela questão de construir, dar mais complexidade a esses personagens, gerar uma certa conexão para com eles. Isso tudo são artifícios que eles colocam justamente para deixar as coisas ainda mais complexas, que não é tão
o preto no branco, luz e sombra, sal, mas não, é uma coisa muito maior do que isso. Tanto é que o Celebrimbor, eu acho que toda essa questão da dinâmica do Celebrimbor com o Anatar comprova justamente isso, que o Celebrimbor, ao longo da temporada, sendo conveniente ou não, o que, na minha opinião, apesar da gente ter momentos convenientes, se a gente para ser racional e analisar o personagem como um todo, cara, faz todo sentido. É um personagem que ele, dentro da fantasia, né, dentro do lore Celebrimbor em si, o sonho dele sempre foi construir um artefato ou ser o responsável por um artefato que mudasse para sempre a Terra-média. Ele não quer ser só um aprendiz de Fëanor ou ser colocado como um cara que aprendeu com o que Fëanor construiu. Ele quer ser maior. Ele quer ser Celebrimbor, o grande responsável craftsman da Terra-média. Então, diante disso e diante dele estar quase alcançando aquilo, por isso que ele fica extremamente emocionado quando ele descobre que os anéis élficos funcionaram. Essa foi, é quase um passo que ele tá de alcançar a maior conquista dele. Então, cara, é 100% plausível ele tá se tornando cego ou se fazendo cego para a situação que tá lá diante dele. Então, é um cara do bem, é um elfo, né? De certa forma, eles são todos preciosistas com essa questão de aperfeiçoar a Terra-média e tudo mais, mas principalmente é um cara que ele não se blinda ao poder do mal, que é justamente o que o Caio falou, que é o mal conquistando aí seu espaço, porque por conta da construção de personagem dele, faz sentido ele se tornar esse personagem cego, esse personagem mais acinzentado, digamos assim. Não acinzentado porque ele não é de todo mal, mas ele permite que o mal entre, justamente porque por essa construção faz sentido ele se deixar ser manipulado. Então a reação dos personagens à situação, eu acho que tá à altura, assim, sabe? Você reage desmedidamente, e aí mesmo quando vira uma coisa super... a filha do Elendil, que vira casaca, ou então o moleque lá, que é o príncipe, que começa a tocar o terror pra todo mundo, assim. Eu acho que a reação está à altura da dramaticidade da série. E aí também, né? No menor também, ladeira acima depois do 4º episódio. Antes de falar que a gente tá falando de fragilidade, de áreas cinzentas, mas eu acho que é muito telling de quão bom tá a dramaturgia dessa temporada, como as performances crescem em relação à primeira. Porque o bom ator mina a fragilidade, o bom ator mina a parte cinzenta. E o Sam Hazeldine, que entrou pra fazer o Adar agora... Ótimo, achei. Arrebentou, gente. Quebrou meu coração. Muito Jamais bom. achei que eu ia chorar por esse personagem, entendeu? E daí chegou o Charles Edwards, que é um grande ator. Nossa, é piada. E ele minou essa fragilidade do Celebrimbor de uma forma muito intensa, que me pegou também. E o Charlie Vickers, que pra mim era pombo na primeira temporada, como o Sauron, chegou e me entregou, não só magnanimidade do mal, assim, que eu acreditava na maldade do cara, como também entregou essa coisa do trauma, essa coisa do, olha, eu sou assim porque na minha cabeça faz sentido, que é o que todo bom vilão faz. Não, honestamente, eu vou falar pra vocês que eu particularmente acho que o Charles Edwards e o Charlie Vickers, eles provavelmente entregaram aí uma das maiores representações que a gente vai ter de dois grandes personagens da lore do Tolkien, que é a Anatar, que é o Sauron, e o Celebrimbor. Eu dificilmente vejo outros atores. Óbvio, a gente ainda tem aí muitos anos pela frente, décadas, mas eu espero e eu torço para que eles sejam consagrados como dois atores que conseguiram performar à altura de dois personagens que exigiam essa performance. A gente exigia dois atores que fizessem um bom Celebrimbor e um bom Anatar. São dois personagens muito, muito marcantes para essa parte da história. E eles conseguiram... E a única coisa que me preocupa é que as pessoas não deem a devida atenção e a devida... Como é que eu posso dizer? O devido valor que essa série merece, porque, assim, desculpa a palavra, mas puta que pariu. Eu nunca imaginei que a gente veria... Na primeira temporada, eu gosto da primeira temporada, mas o que eles entregaram nessa segunda, como representatividade mesmo, pra quem é fã de Tolkien, pra quem gosta dos livros, pra quem gosta dos personagens, pra mim o que eles conseguiram entregar representando esses dois personagens que são extremamente importantes, eu tenho dificuldade de pensar em como eles podem ser melhor representados no futuro. Muito bem, vamos pros ovos então. Posso começar? Eu vou puxar aqui. Eu gosto muito dessa temporada, e mesmo em momentos, em situações que você acha que ela vai ficar um pouco mais frágil e tal, mano, dá a volta por cima e faz um negócio legal. Por exemplo, o Adar é um personagem que ele se arrastou como ameaça principal durante 2 temporadas. Acho que poderia
deveria, pela estatura desse personagem, a importância dele na mitologia toda, deveria ser um personagem de uma temporada, entendeu? É que nem, tipo, a Sociedade do Anel, você tem o Uruk-hai como grande ameaça. As Duas Souls já é Saruman, já é outra coisa. E a gente tá caminhando por um Saruman cover, que é o Dark Wizard. Então você tem... esticar um pouquinho demais o Adar ali, mas, mano, ele correspondeu. E essa coisa da humanização do orc, achei importante também. Tipo, a série toda, como um todo, ela entregou muito essa coisa da complexidade. E não exatamente complexidade, mas tipo uma dimensão dramática das coisas. E eu acho que isso tá muito impresso nessa temporada. Assisti com muito prazer. 4 ovos. Gio? Tô triste. Tá triste? Você achou que era 5? queria Calma. 5 é o tipo de coisa que dá no Mas finalzinho, você pensou. no final da série. Mas final, você talvez pensou. no final da série. Cogitei. Tá. Bom, eu vou ser sincera ao que eu sinto. Eu dei 4 de 5 pra Casa do Dragão. Eu dei 4 de 5 pra Casa do Dragão com muitas ressalvas. Eu não acho que foi uma temporada boa. Tô citando aqui só Casa do Dragão pra vocês entenderem que, apesar das minhas várias ressalvas que eu tive durante essa temporada, ainda assim, eu gosto muito de fantasia. Eu acho que eles pecam um pouco nesse realismo que eles botam. Mas eu dei 4 de 5 porque eu acho que, mesmo assim, me deixou entretida, gostei da temporada, me diverti. Pra mim, o saldo foi positivo. Anéis de Poder, eu não tinha como dar uma nota que não fosse 5 de 5 pensando nisso, porque se eu dei 4 de 5 pra uma série que eu dei porque eu me senti entretida e eu resolvi passar pano pra vários erros, porque simplesmente eu achei que tava tudo bem, não tem como eu não passar pano pras pequenas coisas que eu me incomodei durante Anéis de Poder essa segunda temporada. Eu chorei nessa temporada, eu me emocionei, eu fiquei com raiva, eu passei uma semana sem ver porque eu fiquei puta com um beijo de Elrond e Galadriel, mas depois eu superei, aí eu tava lá torcendo. Tem algumas coisas que eu ainda acho um brega ruim? Sim. Porque tem muita coisa que eu acho um brega bom. Brega legal. Mas tem umas coisas que eu acho meio brega zoadas, sim. O começo de Númenor ainda tava me irritando? Sim. Gostaria que o Theo tivesse morrido nessa temporada? Sim. Mas eu passo pano pra tudo isso, eu chorei com os Ents, O resto é tão legal que tudo isso fica desimportante. Exato. Esse Theo parou de me incomodar também. Mano, as coisas que me incomodam pararam de me incomodar, eu acho que o saldo foi super positivo. O que me pega um pouquinho é que esse último episódio, eu acho que ele tem uns deslizes um pouco maiores do que todos esses últimos episódios. Tipo, a partir do quinto, eu acho que são todos os episódios muito excelentes. Só que esse oitavo me pegou algumas coisinhas bregas, mas eu vou passar pano mesmo, tô assumindo aqui, gente. Pano passado da mesma forma que eu passei pra Casa do Dragão, então nada mais justo 5 ovos. Bom, vamos lá, eu vou manter minha nota da crítica, que também é 5 ovos. Eu não sei, gente, se você assiste aqui o canal do Omelete, você lê as críticas no site, você acha, nossa, o Caio dá 5 ovos pra tudo. Não é bem assim. Mas eu dou bastante 5 ovos. Eu dou bastante 5 ovos porque eu acho que, pra começar, nada é perfeito. Tudo tem suas ressalvas, nenhum filme, nenhuma série nunca não errou. Os Anéis de Poder também erram. Mas o saldo dela é tão positivo nesse sentido de eu poder relevar as outras coisas, e eu acho que o lugar dela dentro do nosso cenário de TV hoje em dia é tão excepcional, Total. é tão, tipo, faz muito tempo que eu não vejo uma série de TV que me empolga desse jeito, que eu preciso dar 5 ovos, porque eu quero mais disso. É basicamente isso. Eu estou um pouco com o Caio nesse sentido, porque eu acho que a resposta emocional que a gente tem, de chorar, de passar raiva e tal, tipo, é muito raro hoje em dia. Muito porque raro. as séries todas, primeiro que elas são feitas no esquema do algoritmo e tal, e as séries todas com um ponto de vista e uma visão de mundo muito cínica, assim. E aí você volta para uma narrativa que ela é o anticínico, né? Tipo, essa coisa da fantasia no sentido, usamos a fantasia pra gente falar das questões mais elevadas da humanidade. Então, tipo, você não pode ir pra essa narrativa com cinismo. E aí eu acho que o que essa série faz e que aciona a nossa resposta emocional é que eles conseguem fazer de um jeito anticínico. E aí, tipo, pra mim é o que me pega. Então, em relação a isso, ela tá muito à parte em relação ao que se faz na televisão mesmo. Não, se a gente levantar essa discussão, qual foi a última série de fantasia que vocês acham que se iguala minimamente a Cara, é difícil. Anéis de Poder? Eu gosto muito da Roda, como chama essa série? Roda do Tempo. E ela meio que começa a tocar numa coisa épica de verdade, mas tá muito abaixo. Mas mesmo assim, tipo, a televisão tá fazendo boas fantasias. Tá, eu acho que a última coisa que me empolgou desse jeito em termos de fantasia foi a 4ª temporada de Game of Thrones. Sim, pode com ser. certeza Faz tempo, é a hein? melhor temporada. Não, pode ser. É a melhor temporada. É que eu tava pensando em Game of Thrones mesmo, mas achei... Você vê, faz quantos anos que lançou a 4ª temporada de Game of Thrones? E mesmo a Roda do Tempo faz um tempinho. Então eu acho que a gente, falando de TV, teve uma crítica que eu li que o cara virou e falou: é a maior coisa que eu vi na TV nos últimos anos. E relacionada à fantasia, é maior ainda. É década aí, basicamente.
quase batendo década de uma das maiores séries envolvendo fantasia que estão passando na TV. Não, levando em consideração o que a gente esperava de Anéis de Poder e de Senhor dos Anéis, eu acho que tá bem à altura do que baita eles trabalho, fizeram, do que eles podiam fazer e tal. Concordo. Então é isso, a gente vai pedir agora pra vocês, porque a gente tá gravando aqui com uma certa antecedência e tal, então a temporada está terminando agora pra você que tá assistindo aí, então esse vídeo tá saindo e a gente quer saber a sua opinião. Conta aí pra nós, se Anéis de Poder vale tudo isso aqui que a gente se derramou aqui em elogios.